Olá, muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Como Vencer as Drogas. E hoje nós vamos falar de um assunto importante: saúde mental e dependência química ou algum tipo de vício. Existe alguma relação entre elas? Eu posso começar esse vídeo com um testemunho. Nas comunidades terapêuticas, os quais eu ajudo no pastoreio, afinal eu sou pastor, já tenho falado isso no canal há 14 anos que eu pastoreio comunidades terapêuticas, eu diria que 90% dos homens ou mulheres que para lá são encaminhados, eles fazem uso de algum tipo de medicação psiquiátrica, algum tipo de medicação exatamente voltado para a saúde mental. E qual é a relação que nós podemos falar entre a saúde mental e o vício e principalmente a Bíblia? Você sabia que a Bíblia ela trata exatamente desse assunto? Eu quero falar para você um texto que existe no livro de Gálatas, capítulo número 5, versículo 22 e 23, ali fala sobre frutos do Espírito, e um dos frutos, o último dos frutos, é chamado exatamente domínio próprio. E o domínio próprio, quando o apóstolo Paulo escreve isso, há um pouco menos de 2.000 anos atrás, ele quer dizer exatamente sobre a saúde mental da pessoa. Domínio próprio é a capacidade de governo que nós temos sobre nós mesmos, principalmente sobre as nossas emoções. E o que eu, Ronaldo, eu observo, sendo pastor, aconselhando, conversando com as pessoas, conduzindo as pessoas com relação ao tratamento, o que eu, Ronaldo, tenho observado, que infelizmente as pessoas elas têm uma dificuldade muito grande quando elas sofrem algum tipo de pressão. Imagina uma panela de pressão, ela tem seu propósito e sentido, quando a gente coloca um feijão, por exemplo, ali sobre a pressão, ela aguenta uma determinada carga e até aquela pressão ela suporta e depois daquilo ela começa a soltar pressão ali pelo ladrão. Agora imagina isso dentro do ser humano. Hoje o que eu observo é que as pessoas elas têm um mínimo de capacidade de sofrer algum tipo de pressão, algum tipo de estresse causado pela própria vida. E quando a pessoa não tem essa capacidade, não desenvolve essa capacidade, infelizmente ela fica desesperada e ela acaba tentando fugir da realidade e muitas vezes ela busca na droga, muitas vezes ela busca até na tentativa de autoextermínio, ela busca na substância psicotrópica alguma maneira, alguma condição exatamente de fugir daquela condição. Bem, e quais são as situações que eu, Ronaldo, tenho visto, tenho percebido, tenho testemunhado dentro das comunidades masculinas e femininas, situações essas que as pessoas não conseguem suportar. A primeira, sem dúvida, é com relação a relacionamento pessoal. Hoje, infelizmente, as pessoas, quando elas se sentem decepcionadas dentro de um relacionamento amoroso, elas, através daquela situação, através daquela frustração, elas não conseguem, na maior parte das vezes, superar aquela situação e muitas vezes acaba se envolvendo exatamente dentro do vício. Isso eu observo em boa parte das condições. Então a pessoa ela sofre alguma frustração, alguma decepção dentro de algum relacionamento e infelizmente ela não suporta aquela pressão. As pessoas hoje, eu tenho observado que elas não suportam a pressão do dia a dia. E quando não suporta a pressão, não vem domínio próprio, e quando não vem domínio próprio, ela acaba buscando em alguma outra situação exatamente a fuga da sua realidade. Essa é uma situação relativamente comum, e o que eu falo, o que eu tento ensinar para a pessoa diante disso, eu falo para ela que nós não devemos confiar no homem. Quando eu falo homem e mulher, né? Maldito é o homem que confia no homem. Nós não devemos confiar no homem. Infelizmente, o homem é falho. Nós devemos confiar simplesmente no Senhor. Quando nós depositamos a nossa esperança em uma promessa, quando depositamos a nossa esperança em um relacionamento e quando somos decepcionados, infelizmente, as pessoas acabam desmoronando e muitas vezes acabam sendo levadas ao vício. Uma outra situação que eu tenho observado dentro das comunidades é exatamente com relação à mágoa, a raiz de amargura, a raiva, a ira. Quando as pessoas ali elas se sentem abandonadas, quando as pessoas se sentem injustiçadas, quando elas sofrem um revés qualquer, né? E quando eu falo revés, eu falo de uma injustiça,
quando elas guardam dentro delas uma raiz de amargura muito grande e elas não conseguem também superar aquilo. Mas eu quero dizer para você, inclusive, dentro da própria palavra, o Senhor Jesus nos fala, em João 16:33, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. O Senhor Jesus venceu o mundo. Ele nos revela sobre isso e ele também nos fala que ele estará conosco até a consumação dos séculos. Eu, Ronaldo, tenho observado este e outros problemas. Pessoas que não conseguem simplesmente superar uma frustração dentro de um relacionamento, não conseguem mais lidar com alguma pressão do cotidiano, da vida, do dia a dia, e ali acabam se envolvendo dentro do mundo da drogadição, do vício. Pessoas que também guardam uma raiz de amargura muito grande, não liberam perdão, e ali, se elas não vão para algum tipo de substância psicotrópica, elas acabam se tornando pessoas agressivas, depressivas, ansiosas, se utilizando de medicamentos o resto da vida, simplesmente porque a saúde mental daquela pessoa ela foi afetada. Um outro problema que eu tenho observado são problemas financeiros. Sabemos que, eu creio que todos nós brasileiros, em algum momento da vida, passamos por problemas financeiros dentro de nossa vida, e como que você está preparado exatamente para superar, para que você possa conviver com esse tipo de problema. Eu observo que muitas pessoas procuram caminhos errados, situações erradas, procuram se esconder, infelizmente, dentro do vício, exatamente porque elas não estão preparadas para poder superar, suportar algum tipo de pressão sobre a sua vida. E de que forma que nós nos preparamos então, Ronaldo? Eu quero dizer para você que quando nós não temos fé, não desenvolvemos fé sobre nossas vidas, infelizmente nós nos tornamos frágeis diante das situações do dia a dia. Eu quero dizer para você que é necessário que você desenvolva fé sobre a sua vida, exatamente para que você se torne uma pessoa mais forte, para que você consiga superar exatamente momentos de pressão que existem em toda pessoa, todo ser humano vai passar por situações de pressão. Isso, na palavra do Senhor, na Bíblia, nós chamamos de domínio próprio. Está lá no livro de Gálatas, capítulo número 5, versículo 22 e 23. Sabemos que esse fruto ele vem através do Espírito Santo, ele vem através da fé, através da comunhão, e ele é muito importante para a sua vida, para a minha vida, de qualquer pessoa, porque ela vai nos preparar para que nós possamos suportar as pressões do dia a dia. E você, como você se encontra? Você se considera uma pessoa preparada para suportar as pressões do dia a dia sobre a sua vida? Uma pressão através de um relacionamento, através de uma raiz de amargura dentro do teu coração, através de problemas financeiros ou de saúde ou alguma outra situação. Problemas esses que podem acontecer na vida de qualquer pessoa. Você se considera uma pessoa preparada para isso? Se você não se considera, muito cuidado, porque você pode se tornar uma pessoa depressiva, uma pessoa frágil, uma pessoa ansiosa, uma pessoa que se torna dependente de algum tipo de medicação ou mesmo de algum tipo de droga que venha prejudicar a sua saúde no futuro. E se você gostaria de caminhar numa outra direção, desenvolva fé sobre a sua vida, que você terá uma vida diferente. Antes de finalizar esse vídeo, gostaria de fazer uma oração com você. Obrigado, Pai, obrigado, Senhor Jesus, e obrigado, Espírito Santo. Toda honra e toda glória são teus e de mais ninguém. Coloca a minha vida e a vida daqueles que nos acompanham, coloco nas tuas mãos, pedindo ao Senhor, venha sobre nossas vidas. Nós declaramos a nossa dependência do Senhor Jesus e sabemos que Ele pode sim, pela fé que nós depositamos nele, pode sim consertar a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional e nos tornarmos pessoas mais firmes, pessoas que têm um foco, uma direção na vida e que realmente elas vão conseguir vencer. Se você concorda, diga amém. E se você tem gostado desse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, faça algum comentário, compartilhe este vídeo ou este canal com alguém que precise e lembre-se, estamos aqui sempre para te ajudar, graça e paz.